No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha primeira experiência com Deus, o primeiro milagre que eu pude viver, né? O primeiro milagre que Deus operou na minha vida. Eu fiquei em coma 5 dias e hoje eu tô aqui por um milagre, né? Pelo amor que Deus teve pela minha vida para compartilhar com vocês toda essa história. Fica comigo até o final desse vídeo. Oi gente, eu sou a Rosinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora e já se inscreve aqui. Ativa o sininho para que toda vez que eu postar um conteúdo novo, vocês possam receber a notificação. Bom, essa minha primeira experiência com Deus aconteceu em 2005. Eu levava uma vida normal, trabalhava, né, tinha meu filho. E eu levantei um dia normal, como outro qualquer, para ir pro meu trabalho e acordei com umas dores nas costas, né? Uma sensação estranha. Você percebe quando tem alguma coisa errada no seu corpo. Mas fui trabalhar como qualquer outro dia. Chegando no meu local de trabalho, eu percebi que as dores nas costas estavam ficando muito intensas. E aí eu comecei a sentir um desconforto terrível. Uma dor, uma sensação de falta de ar. Mas o que mais me incomodava era a dor nas costas, que era muito forte. E como eu não tenho postura para sentar, trabalhava, né, no escritório, no computador, e aí eu achei que fosse alguma coisa na minha coluna. As dores ficando intensas, eu falei, cara, eu preciso ir ao médico, eu não vou ter como ficar aqui trabalhando com essa dor só piorando. Fui no RH da empresa, né, conversei, expliquei a situação, tudo que eu estava sentindo. A empresa liberou o motorista para me levar numa clínica ortopédica para verificar, né, porque eu acreditei que eu tivesse com algum problema na coluna. Me levaram ao médico, chegando lá, fui atendida, fui examinada e eu estava sentindo que eu estava piorando. É como se minha pressão estivesse caindo. Eu estava me sentindo fraca, como se a pressão mesmo estivesse caindo, uma moleza terrível. Fui atendida, o médico solicitou um exame, um raio-x, e fez um raio-x e não deu nada, né, da coluna, né, pra ver se tinha alguma coisa na coluna, não acusou nada. Eu piorando, né, do período que eu cheguei até eu ser consultada, passar pelo exame, a minha pressão só caindo. Por fim, já me colocaram deitada numa maca, porque assim, eu não conseguia ficar sentada aguardando o atendimento. E aí o médico disse que, quando ele veio, né, olhou o resultado do exame, falou que não tinha nada, que devia ser uma estafa, me deu 2 dias para ficar em casa. E eu achando aquilo tudo muito estranho. Ele falou, isso deve ser estafa, né? As pessoas estão agitadas, né? Correria do dia a dia, trabalho. E aí a pessoa às vezes tem esse pique aí de estresse e dá uma estafa. E aí eu vou te passar um calmante, né? Um remédio para você relaxar, um relaxante muscular. Vou te mandar para casa. E aí daqui a 2 dias você vai estar melhor e você pode voltar às suas atividades normais. Tudo bem, ele me liberou, eu não tinha condições de ir embora sozinha, né? O motorista da empresa me deixou lá e foi embora. Eu liguei pro meu irmão para ir me buscar, porque assim, eu tava me sentindo muito fraca. Então eu achei que não tinha como eu sair dali e ir embora sozinha, pegar uma condução para ir embora. E aí meu irmão veio me buscar e minha pressão caindo. E aí meu irmão chegou na clínica para me buscar, me levou pra casa. Eu pensei, bom, já que o médico disse que é estresse, que é estafa, né, eu vou tomar um medicamento, vou dar uma relaxada, vou dormir, vou acordar melhor e aí daqui a pouquinho vou voltar às minhas atividades normais. Deitei, tomei medicamento, tomei um banho, deitei, achando que iria acordar melhor, tentando dormir um pouco para descansar. Quando eu acordei, eu dormi algumas horinhas. Quando eu acordei muito mal. Eu já estava com 39 graus de febre, suando frio, uma sensação horrorosa. Comecei a tossir muito. Uma coisa assim, assustadora, assim, desagradável, né? Aquela sensação de que tinha alguma coisa muito ruim acontecendo com o meu organismo. Como eu tava com a febre muito alta, eu pensei, bom, vou tomar um banho gelado, né, pra poder baixar a febre, ajudar a febre a ceder. Acho que a gente escuta tanto isso, né, eu nem sei se isso é o correto, mas foi o que eu fiz. Tomei um banho gelado e aí achei que ia melhorar. Eu acabei de tomar aquele banho gelado, a sensação que eu tive é que eu piorei. Comecei a ter falta de ar, muita falta de ar, igual crise de asma.
eu ficava sem conseguir respirar direito. Eu falei, preciso ir pro hospital, me leva pro hospital correndo. Me botaram no carro, me levaram pro hospital. Chegando no hospital, eu já comecei a vomitar, tossia, vomitava, febre. Aí eu não entendi o que estava acontecendo. Comecei a ficar muito assustada com toda essa situação, com todos esses sintomas, né? Porque até então eu tava levando uma vida normal, eu não tinha nada, nenhum sintoma, saúde normal, nunca tinha tido nenhum problema de saúde, né? Isso foi em 2005. E aí, chegando no hospital, eles me colocaram no soro e disseram que isso já era à noite, já era tarde da noite. E disseram que eles receitaram uma ultrassonografia do abdômen, que o médico acreditou que fosse alguma coisa na vesícula. E aí ele falou, sendo que quando ele me receitou, ele disse que eu iria ficar internada e que só no outro dia de manhã que teria um médico responsável para poder fazer esse exame. Eu falei, não posso ficar internada a noite toda. Eu tinha a sensação que eu tava morrendo. Eu falei, como que eu vou passar a noite internada para fazer o exame só amanhã sem saber o que eu tenho? Eu falei, eu preciso de um diagnóstico, eu preciso saber o que tá causando tudo isso. Assim, porque o médico me via, mas assim, só eu sabia o que eu tava sentindo. Uma sensação terrível. Parecia mesmo que eu ia morrer, que eu não conseguia respirar direito. E aí eu já estava internada, o médico falou, olha, aqui a gente não tem como fazer esse exame. Se você quiser sair daqui para procurar um outro hospital para você fazer o exame, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, que a gente não se responsabiliza, você já está internada. E eu falei, então não tem problema, né? Eu tinha um plano de saúde pela empresa na época. Eu falei, eu vou assinar esse termo e eu preciso ir para um hospital, porque eu preciso de um diagnóstico, eu preciso saber o que está acontecendo com o meu organismo. E aí assim foi feito, fui levada para outro hospital, saí dali, fui para um hospital onde eu pudesse realizar os exames, né, de emergência, para ter um diagnóstico, para saber qual era a causa de todos aqueles sintomas, de tudo aquilo que eu estava passando. E aí fui para outro hospital e aí eu lembro que chegando lá, né, com todos esses sintomas, o médico desconfiou de uma pneumonia. E aí sim, eu fiz um raio-x do tórax, né, e aí eu já tava tão fraca que eu desmaiei. Eu não lembro do momento que eles fizeram esse raio-x, eu já estava desacordada. E eles fizeram isso, e aí eu lembro, a última coisa que eu lembro é eu abrindo os olhos, eu já não estava mais com a minha roupa, eu já estava numa sala daquele hospital, em algum setor daquele hospital, né, acho que na emergência, mas eu já estava com as roupas do hospital, eu estava muito assim, aérea, sabe? Assim, como se não fosse eu que estivesse ali. Muito estranho a sensação que eu tava, muito fraquinha. E aí eu lembro do médico em pé falando, olha, saiu aqui o resultado do raio-x, ela tá com uma infecção pulmonar muito grave, né, que é uma pneumonia, do lado direito do pulmão. E a gente vai internar ela vai ficar internada, a gente vai transferir ela pro CTI porque é uma infecção grave. E aí dali, tudo que eu vou contar agora, né, a partir desse momento pra vocês, eu só tomei conhecimento depois, porque a partir desse momento eu tive uma parada cardiorrespiratória, eu fui levada pro CTI, eu fui entubada e eu fiquei 5 dias em coma. Então, assim, eu falo que foi minha primeira experiência com Deus, né? Porque uma coisa é você ouvir, né, um testemunho, né? A gente escuta tanto sobre os milagres de Deus, e outra coisa é você viver um milagre, né? Você ter a sua experiência com Deus. Não é fácil passar pelo vale da sombra da morte, mas a gente sai renovada, a gente sai mais forte, a gente sai mais confiante, né, do milagre de Deus, dos propósitos de Deus, e assim foi comigo. Eles me entubaram, me transferiram para o CTI, já era de madrugada isso. E eu lembro que depois eu fiquei sabendo que eles passaram a noite inteira, né, me dando coquetéis de antibiótico, fazendo vários exames de sangue. E eles estavam procurando, né, uma resposta, porque na época eu tinha 28 anos, né, em 2005. Então, como que uma jovem, né, que tinha saúde boa, uma boa saúde, não tinha nenhum problema de saúde, de repente, da noite pro dia, tem uma pneumonia que evolui de uma forma tão rápida, tão grave,
tipo assim, os medicamentos que eles passaram, os coquetéis de antibiótico, todos os medicamentos que eles me davam, né, durante aquela madrugada, o meu organismo não respondia, eu não melhorava, eu só piorava. Quando ele fez o primeiro exame, eu estava com o pulmão direito, totalmente, metade do pulmão direito infeccionado. Passei a noite toda tomando medicamentos, entubada, né, fui entubada, fiquei sedada, fiquei em coma. E no outro dia de manhã, quando eles foram fazer novos exames, eu já estava com os 2 pulmões completamente infeccionados. Quer dizer, ao invés dos medicamentos, né, meu organismo reagia, os medicamentos irem fazendo efeito, o meu organismo reagia de forma contrária, eu ia só piorando, né? Cada momento que cada hora que ia passando naquele hospital, cada momento que ia passando, o meu organismo só piorava. E aí eu falo que começou uma batalha travada pela minha vida, porque eu acredito que a gente vive num mundo espiritual, né? Uma guerra ali, do inimigo mesmo das nossas almas, para poder tentar nos parar, para tentar parar, né, a nossa história, parar tudo ali, dar um fim para nossa vida. E Deus, que tem propósito na nossa vida, cuidando de tudo, porque a última palavra vem do Senhor. Não importa que o médico disse que não tem mais jeito, não importa se o médico diz que não tem mais solução, que não tem mais o que fazer, mas se Deus tiver um propósito, se a tua história ainda não acabou, né, que só quem sabe quando chega a nossa hora é Deus, só quem sabe o nosso tempo de vida aqui nessa terra é Deus, então não adianta, Deus vai entrar com a sua providência e vai realizar seu milagre. E assim foi na minha vida. Fiquei 5 dias em coma. No outro dia de manhã, eles chamaram minha família no hospital, né? Meus pais foram conversar com os médicos e os médicos falaram que tudo que eles podiam fazer, eles estavam fazendo. Eu estava num hospital assim de grande porte, no hospital onde tinha todos os recursos para poder, né, cuidar ali. Eu tinha todos os cuidados que um paciente precisa, né, para poder se recuperar. Então, medicamentos, exames, né, equipe médica, todo mundo ali fazendo de tudo, e meu organismo não respondia. Então, para um pulmão, os 2 pulmões completamente infeccionados, essa pneumonia evoluiu para uma tal de SARA, né, que acho que é síndrome aguda respiratória. Eu não sei dizer, mas eu sei que evolui para uma tal de SARA, é uma síndrome, né, aguda, né, que dificulta muito a respiração, né, e aí eu tive infecção generalizada, eu tive falta de oxigênio no corpo, né, no sangue, no cérebro. Então assim, o meu organismo foi piorando, a minha saúde foi ficando cada vez mais debilitada. Todas as complicações que você possa imaginar que um paciente de CTI tem, né, pode vir a ter, eu fui tendo. Diariamente meu quadro ia piorando. Então esses 5 dias que eu fiquei em coma foi uma luta pela vida. Pneumonia gravíssima nos 2 pulmões, né? Evoluiu para tal de SARA. Eles conversando com meus pais, eles perguntaram se eu bebia, se eu fumava. Eu não bebia, eu não fumava. Perguntaram se eu tinha algum vício, né? Se eu usava drogas. Fizeram todo tipo de pergunta porque eles buscavam uma resposta, né? Para uma pessoa tão jovem, de repente, ter um quadro, né? Uma doença evoluir tão rápido, né? E tomar conta, aquela infecção tomando conta de todo o meu organismo. Eles fizeram teste de HIV, porque como minha imunidade estava muito baixa e meu organismo não respondia a nenhum medicamento, havia possibilidade de eu ter o vírus HIV, e aí eles fizeram o exame e nada, estava tudo ok. Eles acharam que eu pudesse estar tuberculosa, fizeram aquele teste de secreção traqueal, né, de secreção para poder ver se eu tinha tuberculose e nada. Tudo que é exame que eles iam fazendo não tinha nenhum resultado negativo, tava tudo bem, só tinha mesmo essa pneumonia, mas que ia complicando. Então eles continuaram me dando os medicamentos, sendo que nessa primeira conversa, né, quando eles conversaram com meus pais, minha mãe perguntou, mas e aí, o que vai acontecer, o que vai ser feito, né, quais as chances dela, né, porque ela chegou aqui, agora tá em coma, tá entubada. E o médico falou que eu precisaria de transfusão de sangue, eu precisei receber transfusão de sangue, porque assim, a minha situação estava muito complicada da minha saúde.
E aí o médico falou assim, olha, tudo que a gente podia fazer, a gente já fez, né? A gente continua fazendo, a gente vai fazer até onde a gente pode, mas assim, infelizmente as notícias não são boas. Eles entregaram minhas roupas num saco, assim, pra minha família, né? Pros meus pais, e falaram assim, olha, devido às complicações que ela teve durante a madrugada, a gente não tem mais o que fazer. Tudo que a gente podia fazer, ela tá aqui. Ela tá totalmente monitorada, né? Tava toda cheia de aparelhos, entubada, com um monte de aparelho, né? Eu vou até deixar uma foto aqui, que na verdade é a única foto que eu tenho desse momento, né? Desse período que eu vivi, desse milagre que Deus operou na minha vida. E eu tava inchada, né? Tava super estranha. E o médico falou, olha, infelizmente, se o organismo dela não reagir, a gente não tem mais o que fazer, tudo que podia ser feito já foi feito, ela tem no máximo 72 horas de vida. Se o organismo dela não reagisse e continuar piorando, a gente não tem mais o que fazer, ela tem apenas 72 horas de vida. E aí, imagina, para os meus pais receber essa notícia, né? Terrível, né? Eu jovem, 28 anos, e de repente o médico dizer que eu poderia morrer, que eu só teria mais 72 horas de vida. É assustador. Para mim não, que estava em coma, não estava vendo nada que estava acontecendo. Mas para quem nos ama, para quem tá ali, né? Para os meus pais foi muito difícil. Mas na hora que o médico falou isso, minha mãe disse que ela falou para ele, se eu creio num Deus de milagres. Então assim, se o senhor tá dizendo que ela só tem 72 horas de vida, eu creio nos milagres de Deus. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na vida da minha filha e que ela vai sair dessa. Aí minha mãe disse que o médico ainda, assim, né, olhou pra ela assim e disse, não, a senhora não tá entendendo, a situação dela é realmente muito grave. A gente não tem, assim, muita confiança do que vai acontecer. Aí minha mãe foi e falou, eu creio no Deus de milagre, minha filha vai sair dessa. Ele foi e falou, olha, faltou oxigenação, né, no corpo dela, no sangue, no cérebro. Então assim, quando falta oxigenação, a chance, a probabilidade de ter sequências, né, neurológicas é muito grande. Então mesmo que ela sobreviva, mesmo que aconteça alguma coisa e ela consiga sair do coma, ela consiga sair dessa situação, ela vai ficar com sequelas graves. A gente não tem como dizer quais sequelas, mas ela pode ficar com sequelas neurológicas graves. E aí minha mãe falou, não, Deus vai tirar minha filha dessa, Deus vai me devolver minha filha em estado perfeito de saúde, assim como Deus me deu ela, né, com total saúde, Deus vai me devolver minha filha saudável. E aí começou, né, eu falo aquela batalha espiritual mesmo, né? Meus pais orando, pedindo oração nas igrejas, aos amigos, aos familiares. Eu falo que sempre existe, né, aquela corrente do bem, aquelas pessoas intercedendo pela minha vida, pela minha saúde, para que Deus entrasse com a providência, para que Deus entrasse com a cura, para que Deus me visitasse naquele leito de CTI. E Deus foi trabalhando. Eu falo que do mesmo jeito que eu cheguei naquele hospital e minha saúde foi lá embaixo, né? Fiquei extremamente debilitada a ponto dos médicos me darem apenas 72 horas de vida. Fiquei 5 dias em coma. Após 5 dias, eles faziam exames todos os dias, né? Quando eu acordei, eu tava cheia de hematoma, toda roxinha, porque eles colhiam sangue, faziam aqueles exames, né, no dedo, acho que é pra glicose, tiravam sangue, né? Todo dia faziam exames laboratoriais, faziam exames do tórax para ver como tava evoluindo a pneumonia, se tava melhorando ou não. Fiquei ali totalmente monitorada esses 5 dias no CTI. E após 5 dias, né, eu falo que aquele hospital teve um movimento muito grande, assim, CTI a gente sabe que não pode entrar mais de 2 pessoas, né, entra só a família mesmo para poder visitar, uma visita bem rapidinha, mas eu sei que os meus pais me contaram que os médicos acreditavam tanto que eu não iria sobreviver, que até as visitas eles liberaram. Minha mãe fala que familiares, amigos lotaram aquele hospital, eram amigas vindo me visitar. Eu lembro que quando eu saí do coma, né, no 5º dia, quando eles começaram a tirar os sedativos, né, o local que eu estava no CTI, né, que tinha uma cortininha assim,
tinha várias... minhas amigas fizeram cartaz, né, dizendo estamos orando por você, volta, a gente tem fé que você vai sair dessa. Tinha cartinha do meu filho, um monte de coisa assim. Então, tipo assim, enquanto eu tava ali em coma, né, lutando pela minha vida, havia uma corrente de oração, né, pessoas clamando a Deus pela minha vida. E quando eu abri meus olhos, eu não entendia nada. Depois daqueles 5 dias, foram tirando os sedativos. Eu lembro de eu abrir os olhos, minha mãe estava do meu lado segurando a minha mão, e eu não ouvia direito, eu ouvia aquele burburinho, assim, as pessoas falando, mas eu não conseguia entender o que estava falando, né? Eu ainda estava entubada. E aí eu não entendia nada, eu abri o olho, fechava, não entendia o que estava acontecendo, mas via aquelas coisas assim em volta de mim, né? Aqueles cartazes assim, e não entendi o que estava acontecendo. E aí eu fui me recuperando, tiraram aqueles tubos, e aí, pra glória de Deus, o meu organismo começou a responder bem. E tudo aquilo, né, que os médicos achavam que eu não iria sobreviver, que achavam que não iria dar certo, que não tinha mais o que fazer, Deus foi mostrando o seu poder, Deus foi operando o seu milagre diariamente naquele CTI. E depois que eu acordei, eu vi algumas pessoas no CTI morrendo, aquele aparelhinho parando, e aí dá aquele aperto no coração, aquele medo, aquela sensação, meu Deus, será que o próximo vou ser eu, né? Mas aí eu falo que Deus estava ali, cuidando de tudo. Meus pais estavam ali, entrava toda hora um amigo nos horários de visita, entrava um rapidinho, me apertava minha mão, falava, a gente está orando por você, saía, entrava outro. E aí eu falo que depois desses 5 dias, meu organismo reagindo, né, minha saúde voltando. E aí os médicos ainda muito preocupados, porque eles falavam pro meu pai, olha, alguns pacientes às vezes têm essa melhora, mas assim, a gente ainda vai fazer vários exames, a gente ainda vai ficar acompanhando, porque ela chegou aqui, ficou muito debilitada, ela teve muitas complicações. Então assim, eles não acreditavam, né, eles achavam que de repente que eu ia melhorar. Acho que passa pela cabeça das pessoas assim, melhora, se despede da família e morre. Mas o propósito de Deus na minha vida era outro. E aí, dali, depois daqueles 5 dias, eu fui transferida para o quarto, né? Ainda fiquei tomando muitos medicamentos. Eu lembro que eu tomei muita vitamina, porque eu fiquei muito magrinha, né? Enquanto eu tava em coma, eu fiquei muito inchada, né? Por causa dos medicamentos, né? Sendo monitorada, cheia daqueles aparelhos, entubada. Mas depois que eu saí dali, fui pro quarto, eu tava muito magrinha. Meu cabelo também caiu, não sei se os remédios que dão são muito fortes, né? E aí eu lembro que meu cabelo tava caindo, elas prenderam meu cabelo, fiquei tomando banho no leito, né? Durante esse período que eu tava no CTI. E aí fui pro quarto, e aí fiquei mais 3 dias no quarto. Parece tão rápido, né? Eu fiquei num total de 14 dias internada, né? 5 dias no CTI, e o restante dos dias no quarto. Mas eu falo que do mesmo jeito que minha saúde ficou muito debilitada, Deus também operou um milagre de uma forma tremenda, muito rápido. Eu me recuperei muito rápido depois disso tudo. E aí, eu lembro que durante esse período que eu estava no hospital, né, o meu filho mais velho, né, que na época eu tinha somente um filho, e o meu filho ficou na casa de uma amiga minha para que meus pais pudessem, né, eles estavam indo todos os dias pro hospital e criança não pode entrar, então meu filho ficou na casa de uma amiga. E no dia que eu saí do coma, né, no dia que eles começaram a tirar a sedação para ver como o meu organismo ia reagir, essa irmã, né, que é essa amiga que ficou cuidando do meu filho, conta pra gente que meu filho do nada correu no quintal e começou a olhar pro alto e começou a falar assim, tia, né, pra essa amiga que tava tomando conta, tá vendo, apontando assim pro alto. E aí a amiga ficou preocupada, falando, caramba, isso deve ser emocional, né, ele tá dias longe da mãe, né, falando, calma, sua mãe vai voltar. Aí ele falou, você tá vendo aquela mão? Aí elas olharam e não estavam vendo nada e começaram a ficar preocupadas com meu filho. Ele falou, pequenininho, é a mão de Jesus que está curando a minha mãe. Eu digo que Deus trabalha de uma forma que a gente não entende, né? Uma criança, né, viu ali uma mão e disse para aquela minha amiga que era a mão de Jesus que estava me curando. E naquele dia os médicos estavam tirando os sedativos e meu organismo começou a reagir.
Então, assim, são experiências que a gente tem com Deus, são momentos que a gente vive que eu falo que a gente leva pra sempre, né? Eu jamais vou esquecer tudo que eu vivi nesse período, tudo que Deus fez na minha vida, quantas pessoas, né, se achegaram a Deus. Eu lembro também que naquele hospital, depois que eu saí do coma, depois que eu já estava no quarto, aquela equipe de enfermagem, né, que cuidou de mim durante todo aquele período, eles vinham conversar comigo, falavam, olha, durante o tempo que você estava em coma, a gente se reunia aqui de madrugada para orar pela tua vida, porque a gente acredita que Deus, né, ia fazer um milagre. A gente tinha fé que Deus ia realizar um milagre na tua vida. Por mais que tudo que a gente estava vendo ali era totalmente contrário a isso, né? Pela medicina, pelos exames, pelo natural ali de tudo que estava acontecendo, você não tinha mais chance. Mas a gente tinha fé que você ia sair dessa situação. Então, assim, alguns daqueles enfermeiros, daquelas pessoas estavam até desviados dos caminhos do Senhor e compartilharam isso comigo depois que eu me recuperei. Falaram, mesmo estando afastada dos caminhos do Senhor, a gente tem, né, Deus dentro do nosso coração, a gente crê no milagre de Deus. Então a gente tinha fé que você ia sair dessa. Então a gente estava ali clamando e a gente está muito feliz pelo milagre que Deus operou na sua vida, porque realmente só um milagre podia tirar você daquela situação. E hoje a gente está aqui agradecendo a Deus pela tua vida, pelo milagre que Deus fez na tua vida. Então assim, quanto movimento, né? Quantas coisas que Deus faz no momento difícil, no momento de dor, no momento de sofrimento. Às vezes a gente precisa ser levado ao vale da sombra da morte porque Deus quer mudar não só a nossa vida, mas de outras pessoas que convivem com a gente, que nos cercam, que nos amam, que estão, né, dentro da nossa convivência, amigos, familiares, até mesmo dentro da nossa casa e a nossa vida, né? Ter uma experiência de Deus, viver o milagre de Deus é algo muito impactante, é algo muito maravilhoso, né? Hoje eu poder estar aqui compartilhando com vocês é maravilhoso, né, gente? Porque eu falo que quando a gente passa por momentos na vida, bons e momentos ruins, a gente vive uma vida de altos e baixos. Então, assim, a gente tem a oportunidade de ter a nossa fé renovada. Então, se eu tô aqui hoje compartilhando com vocês, é com a intenção de que sua fé também seja renovada. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, o obstáculo da sua vida que você possa estar enfrentando hoje, seja na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, seja na área da sua saúde, seja qual for o seu problema, né? Eu falo que para Deus não há nada impossível. Eu lembro que eu li uma vez num livro, né? Eu estava lendo um livro e aí eu li uma frase lá que diz que a condição para um milagre é a dificuldade, mas para um grande milagre é a impossibilidade. Deus age no impossível, porque aquilo que está ao nosso alcance, ao alcance dos médicos, né, ao nosso alcance fazer, agir, Deus deixa a gente fazer. Mas quando chega na parte do impossível, Deus entra com a sua providência e transforma o impossível, né? Ele traz a vida, ele traz a esperança, ele traz a cura, ele traz a solução para o problema. Então que a gente possa crer que através do meu testemunho, através dessa minha experiência, pessoas possam ser impactadas, pessoas possam ser renovadas, tenham sua vida espiritual, a sua fé, a sua esperança renovada. Que você creia que assim como Deus fez um milagre na minha vida, na área da minha saúde, lá em 2005, né? Depois em 2013 eu vivi um outro milagre que eu já compartilhei com vocês aqui nesse canal. Eu vou deixar aqui até o videozinho, o link para vocês acessarem, né, o outro milagre que eu vivi em 2013 em relação ao câncer. Eu falo, Deus opera milagres, então creia, seja qual for a sua dificuldade, se você crer, você entregar nas mãos de Deus e confiar e descansar, deixar a ansiedade de lado, deixar de verdade nas mãos de Deus, Ele entra, Ele age, Ele restaura casamento, Ele restaura a sua vida financeira, Ele restaura a sua saúde. Para Deus não há nada impossível, basta a gente querer, basta a gente entregar nas mãos dEle. Quando a gente entrega o nosso problema na mão de Deus, de coração aberto, né, com fé, Deus age, né? Não adianta a gente falar, Deus está nas tuas mãos, mas a gente fica naquela correria, aquele desespero. Ai, mas eu vou fazer isso aqui, eu vou tentar fazer isso aqui para ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele cuida de tudo. Ele pode realizar tudo na sua vida, trazer solução, colocar tudo no seu devido lugar, basta a gente crer.
Então creia no seu milagre. Depois disso tudo, fiquei mais uns dias no quarto, né, na enfermaria daquele hospital. Chegou o dia da alta, voltei para casa, fiquei 6 meses fazendo acompanhamento com o pneumologista, que os médicos disseram que eu teria que fazer, porque eles não acreditavam que eu ficaria bem. Eles achavam que a qualquer momento eu pudesse ter uma recaída, né, e voltar para o hospital e meu organismo não ficar mal de novo, mas para honra e glória de Deus, eu não tive mais nenhum problema em relação, né, à pneumonia. Minha saúde foi restaurada por completo. E hoje eu tô aqui, né, para glorificar o nome de Deus e compartilhar com vocês esse grande milagre que Deus operou na minha vida, né? Eu falo que quando é só um milagre, Deus entra com a providência e opera esse milagre. Então creia. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva aqui, ative o sininho para que você receba as notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo. Se você tiver alguma sugestão para esse canal, uma sugestão de conteúdo, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui que eu respondo em outro vídeo. E curta, compartilhe, me ajuda a divulgar para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas tenham sua fé renovada. Imagina quantas pessoas hoje estão sofrendo por diversos motivos, estão precisando de uma palavra, de ouvir um testemunho, de ser encorajada. Então me ajude, porque ao compartilhar esse vídeo, a gente pode junto alcançar a vida de outras pessoas e ajudar, né, a vida de outras pessoas. Assim como nós passamos por momentos difíceis e precisamos de ajuda, nada como a gente poder também estender a mão e ajudar, compartilhar milagres, né, compartilhar coisas boas, coisas que Deus pode fazer. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.